Boa tarde a todos. A gente vai apresentar um trabalho aqui que é um resultado de um investimento teórico num grupo de pesquisa, que é Acessibilidade e Inclusão na Educação de Surdos, né? Na linha de pesquisa da utilização de novas tecnologias na educação de surdos. Então, eu vou iniciar essa apresentação. Essa apresentação, como o trabalho do Tiago e do Flávio, ele tem uma perspectiva também institucional de envolver dois departamentos, que é o Departamento da Educação Básica e o Departamento do Ensino Superior. Então, a professora Tânia Chalub, ela não pôde estar, mas ela trabalhou com a gente intensamente nessa proposta. Então, é uma proposta da gente pensar como a tecnologia é utilizada para fins educacionais. E a gente está num movimento de olhar para a educação de surdo a partir de uma perspectiva multimodal. Quando a gente começa a estudar Libras e se aproximar da educação de surdos e olhar esse corpo surdo como um produtor de cultura, a gente vê como ele se posiciona de maneira multimodal. Então, é para além das mãos. As mãos, elas vão significar no nosso trabalho, mas, mais do que as mãos, a presença, o olhar, a percepção, a maneira para a qual essa comunicação acontece em todo o corpo, em todo o posicionamento. Então, num primeiro momento, a gente está falando de comunicação como um processo natural e como um processo alargado. Essa comunicação ela vai para além da questão da língua. Ela vai para uma comunicação como uma necessidade de interação de um grupo social. E esse grupo social ele não necessariamente é só um grupo humano. A gente tem essa comunicação acontecendo entre animais, a gente tem essa comunicação acontecendo entre humanos e animais, ou animais e animais, em diferentes instâncias. Então, por exemplo, esses registros de comunicação, né? Qual o objetivo desse registro? Quando ele foi criado, ele foi para mostrar o que fizeram, a historicidade? Foi um registro para mostrar como que foi feito? Ou foi um registro para que as pessoas fossem ensinadas? Então, a gente levantou, nesse momento, a seguinte questão. O receptor dessa informação levou quanto tempo para receber essa mensagem? Porque, quando a gente fala de tecnologia, a gente sempre, atualmente, associa a questão da informática, da virtualidade, mas, por exemplo, da gente sair de um carvão para um lápis, a gente tem um grande investimento tecnológico. Então, a gente está trazendo aqui também uma perspectiva de tecnologia largada, sabe? Que tecnologia como técnica como uma construção humana para melhorar a qualidade de vida deles. E aí, quando a gente fala de comunicação entre sujeitos, né, a gente pensa aí na época que a gente trabalhava com cartas, né? Os convites que a gente fazia, as comunicações, quanto tempo levava para chegar ao destinatário? E aí, a sociedade, a gente, como sujeito, a gente muda. Tem uma teórica que a gente estuda, que é a professora Lúcia Santaella, ela é da área da semiótica e ela é da área da comunicação, que ela tem um estudo chamado Corpo e Cultura, um livro chamado Corpo e Cultura, que ela fala o seguinte: quanto que o nosso corpo mudou por conta da tecnologia, desses aparatos tecnológicos, né? Como que a gente, ela faz uma relação de o que esse corpo híbrido junto com os nossos aparelhos, porque tem hora que a gente não sabe se é a gente ou se é o nosso celular. Se é a gente ou é um aparelho de audição, um amplificador. Então, como que essa comunicação acontece aí? Então, a gente trouxe essa perspectiva, né, de comunicações no tempo real. Como que isso acontece? Qual é o problema disso? Porque muitas falas, né, elas dizem quanto à negação da utilização do telefone celular dentro da sala de aula. Mas será que esse telefone celular, esse aparelho, ele não pode ser um recurso, uma ferramenta medial? Então, a gente está trazendo esse estudo no sentido de olhar para esse celular não como algo que vá contra a escola, mas algo que vá proporcionar oportunidades de aprendizagem.
E aí a gente trouxe o Pierre Levy falando que as tecnologias são produtos de uma sociedade, de uma cultura. Então, se eles são produtos de uma sociedade, de uma cultura, eles estão dentro da escola. E como que eles estão dentro da escola? Como que isso está povoando a escola? Como um inimigo? O que a gente faz para a gente ter uma virada aí? Uma virada de aprendizagem, uma virada de posicionamento desse uso. Sendo assim, acreditamos que não cabe mais a discussão se os equipamentos digitais são positivos ou negativos na vida das pessoas. O que devemos discutir é como utilizar os recursos que temos nas mãos. Então, o que a gente quer nesse momento? A gente não está aqui para defender ou acusar. A gente está com aquela presença. E, a partir desta presença, o que a gente faz em prol de situações de ensino-aprendizagem? Você quer vir? Sim, continuando aqui, o Pierre Levy, por exemplo, ele tem ele fala num determinado momento, falando do cinema, né, comparando com essa questão da cybercultura, ou cibercultura, enfim, cada um fala de um jeito, ele fala do cinema, né, ele fala que quando o cinema começou a se popularizar, algumas pessoas, intelectuais e tal, falavam que o cinema não era uma coisa boa, não era uma influência positiva, porque ia chegar a massificar algumas ideias e tal. E é o que acontece com a internet, né? Não hoje, mas assim, vamos dizer, há 15, 20 anos atrás, o medo da internet, o que essa internet vai fazer, né, com nossos jovens, enfim. Então era o mesmo medo quando começou o cinema. E se a gente pensar no cinema, a importância do cinema para a gente, né, é muito grande. Não que todo filme seja bom. Tem filmes que realmente não valem a pena. É igual a internet, é igual ao celular, né, o acesso à internet. Algumas coisas não valem a pena, outras valem. Então, assim, como ela falou, né, não cabe mais discutir, é bom, vou deixar, não vou deixar. É a realidade. A gente mesmo está o tempo todo aqui mexendo no celular. Né, e a gente fala para o aluno, não mexe, mas a gente mexe. Né, inclusive dentro de sala de aula, às vezes. Então, assim, a gente tem que saber trabalhar com isso. Não é simplesmente uso, não uso, enfim. Então, assim, educação na cybercultura. O que a gente colocou aqui para chama atenção? Né? Uma nova pedagogia com aprendizagens personalizadas e coletivas. Então, essa ideia de coletividade que a gente defende muito. É como a gente constrói conhecimento. A gente está saindo, mais na frente a gente vai falar, a gente está saindo daquela coisa assim, de um mentor, o dono do saber que vai passar para pessoas sem luz, né? Os alunos, seres sem luz. E a gente vai, com a nossa autoridade e arrogância, muitas vezes, dizer, eu sei isso, você fica quieto e aprende. Não aprende. Né? Ou a gente, às vezes, sai, eu ensinei esse cara que não aprendeu. Não, se ele não aprendeu, eu não ensinei. Pode não ser culpa minha, mas eu não ensinei. Né? Então, a gente começa coisa que até toca na gente, né? Fala, caramba, né? Eu não estou... Né? Algumas vezes, eu lendo e estudando, eu reflito sobre a minha própria prática. Quantas vezes eu errei. Né? Então, a gente vai aprendendo algumas coisas. E a cybercultura, né, é justamente uma coisa interessante, né, ao nosso ver, porque é uma realidade. Não que a gente tenha que se adaptar para agradar o aluno, não é isso. O aluno gosta de celular, então não é por isso. É a realidade, ele está com o celular na mão. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai ficar só brigando ou vai botar ele para usar esse celular de uma maneira significativa, né, e que ele perceba isso? Né? Então, o professor ele entra como incentivador, a abordagem de espaços abertos e fluxos não lineares de saber. Então, o fluxo de saber ele vai ser construído ali, dependendo da aula, dependendo do contexto, dependendo do espaço. Comunicação multimodal, né, com essa integração digital. Fala alguma coisa? Tá. O Pierre Levy fala de uma transição, né, de educação, né, é uma educação já adaptada a esse novo tempo, que se a gente for pensar numa escola de 200 anos atrás, é a mesma composição. É uma mesa central, onde fica ali o professor, os alunos sentados enfileirados, sem muita interação, né, só escutando ali, né, enfim, recebendo aquelas informações. E tem um professor de comunicação da Universidade Federal da Bahia, que ele fala que antes a gente tinha uma cultura da leitura.
ler jornal, ver TV, assistir aula. Então, tudo de uma forma muito passiva, pouco questionamento e não era possível buscar informações além da disponibilizada. Então, era difícil você buscar informação. Você assistiu uma aula, eu posso pensar nisso, na década de 80, 90, eu assisti uma aula, se alguma coisa ali ficasse na minha cabeça sobre aquilo ali, eu tinha poucos lugares para recorrer. Eu tinha uma enciclopédia lá em casa, mas, convenhamos, né? Não é tão fácil assim a gente achar aquela informação. Tinha um volume só de índice, né? Então, assim, era difícil. E esse professor, que é o André Lemos, ele fala que a cybercultura é a cultura da leitura e da escrita. Por que ele fala isso? Com a evolução da internet, há uma ampliação da leitura, você tem mais onde buscar essa informação e possibilidade de produção de conteúdo. Claro, nem sempre aquela produção é interessante, enfim, tem as fake news aí que a gente, né, tanto fala, mas é uma possibilidade de debate, né? Sociedade em rede, que é importante, segundo a cybercultura, e a criação de espaços colaborativos, mesmo que virtuais, né? Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol, né, que fala muito dessa questão da rede de conhecimento, ele afirma, eu vi isso numa palestra dele, né, que 97%, ele falou isso, 97% das informações estão acessíveis no meio digital, né? Só que, como fazer com que essas informações gerem conhecimento? Mediação dos professores, que não é, né, mais uma vez a gente joga para o professor, né? Mas é como a gente tem que tentar realmente fazer essa mediação. Como é que essa tecnologia digital pode colaborar? Formação de grupos de aprendizagem, repositório, né? Então você tem a possibilidade ali, quase que em tempo real, de ir guardando informações. Você não precisa ter um meio físico, está na nuvem, enfim. E principalmente desenvolver a autonomia do estudante. Porque não adianta, né, aquele estudante quadradão que tinha antigamente, né, e eu fiz escola técnica, eu percebi isso. Quando eu fiz estágio, tinha uma menina que fazia estágio junto comigo, que era aluna nota 10. Garota só tirava notão. No estágio, ela não tinha tanta habilidade, não sabia muitas vezes conversar com o outro, né? Ela achava que ela sabia tudo, enfim. Então, ela, no ambiente de trabalho ali, ela era uma pessoa complicada, né? E isso ficou na minha cabeça. Pô, né, eu tinha tanta, não inveja, mas assim, pô, admirava aquelas notas e, de repente, no campo de trabalho, ela não era um destaque assim como técnica. Nesse contexto, né, o papel do professor, ele sempre vai conectar, né? Então, a ideia da cybercultura é criar espaços colaborativos onde o professor saiba conectar esses alunos de modo a ter uma aprendizagem real, né? A Ronice Quadros, ela fala num artigo dela, que é Tecnologia para o Estabelecimento de Documentação da Língua de Sinais, ela indica que a possibilidade de acessar vídeos digitalmente, nesse caso, né, os dados das línguas de sinais tornam-se cada vez mais acessíveis e também em quantidades maiores. Então, você tendo um acervo digital, você facilita a disseminação de vários conteúdos em Libras, coisa que era mais complicado antes do meio digital. Então, esse meio digital para a educação de surdos, ele é potencialmente significativo, né? Falar alguma coisa? Então, a gente defende que os aparelhos celulares, eles podem ser importantes, né, nessa educação de surdos, porque a gente ainda não tem livros que contemplem, né, de maneira satisfatória a educação de surdos, e você tendo um acesso no celular ali, numa aula, claro, tem outros empecilhos que a gente vai falar mais na frente, numa aula você consegue acessar um conteúdo que esteja na internet. A gente trouxe aqui alguns exemplos, né, que é o sinalário, que a professora Bárbara apresentou, né, dentro do grupo de DAPs, que
A gente vê uma potencialidade muito grande nessa ferramenta, porque ela vai para além da informação só do sinal. Ela traz todo um contexto. Então, ela mostra esse sinal dentro de um contexto e o aluno consegue entender como que é esse conceito lá dentro de toda a explicação química. A gente também trouxe o repositório UE, que é um ambiente digital, né, do INES, em que se encontra de várias disciplinas, inclusive da química. Junto a isso, a gente linka o trabalho, né, com o DIDAPS, com as produções do DIDAPS. Todo esse material digital ele está ali acessível no celular. Ele pode ser utilizado quando, diante de uma dúvida durante a aula de química, esse aluno pode acessar junto com o professor. E, muitas vezes, a gente vai e acessa, e aí o aluno conhece essa ferramenta, e aí a gente percebe que ele, ao mesmo tempo, está mexendo no celular e procurando esse endereço. A gente trouxe também o repositório, lá, os vídeos do Instituto Federal de Palhoça, né, que também tem uma grande contribuição. E aí, nesse momento agora, a gente vai falar da criação de um grupo de WhatsApp para a disciplina de Química, né? O Gustavo vai falar. Qual o objetivo desse grupo? O objetivo desse grupo é criar um ambiente, um espaço colaborativo, onde as dúvidas vão aparecer, onde não só o professor vai apresentar a teoria ou vai apresentar o conhecimento, eles vão trocar e construir aquele conhecimento nesse ambiente digital. Então, e também conseguir atingir aquele estudante que faltou à aula, ou seja, ficam ali registros para aquela pessoa que não veio por algum motivo, divulgar os principais informes da disciplina e estimular a produção dos alunos. E, nisso, a gente está incentivando um protagonismo discente. E a gente, como professor pesquisador, a gente está olhando como esse aluno surdo ele está pegando o conteúdo de química, está percebendo o conteúdo de química e está produzindo em cima disso. Quais são as significações que ele está produzindo? Como que ele, como um sujeito aprendente, está se posicionando frente àquilo? Porque isso nos dá indícios dos caminhos que a gente tem que fazer dentro de sala de aula. Ou seja, às vezes a gente está achando que uma estratégia didática é a melhor. E aí a gente vê como aquele aluno percebe e o que a gente precisa modificar. Porque a nossa aula é viva, a nossa proposta é viva. A gente está o tempo inteiro fazendo ajustes. Agora vai. Aqui eu botei algumas imagens que foram divulgadas no grupo, né? Gabaritos de exercício, né? Interação, a aluna fotografou o quadro para colocar lá para um colega que tinha faltado. Aqui uma outra atividade que a gente fez com umas chapinhas assim na hora, que era sobre reações químicas, aí o pessoal achou interessante, tal, fotografei para botar, principalmente uma aluna que estava faltando muito, né? Tem um vídeo aqui que foi inclusive o Luiz Carlos que está interpretando agora, que achou e me mandou um vídeo sobre petróleo, né? Ele me mandou esse vídeo, falei, pô, legal. Aí botei no grupo dos alunos, porque eu tinha feito uma pergunta para eles sobre alguns sinais envolvendo a temática. Né? E ali tem uma foto que não tem nada a ver com o grupo, que eu falei que o grupo era só para falar de assuntos de química, mas de vez em quando manda uma foto lá, eles estavam na estação de metrô, na saída de uma aula, se eu não me engano. No material impresso, toda vez que a gente acha um vídeo que tem a ver com esse material, com essa aula, com essa dinâmica que a gente vai trabalhar, a gente pega o endereço na internet e gera um QR Code. E eles ainda estão engatinhando para esse uso de QR Code. O livro que a gente acabou de receber aqui na entrada do Fórum Bilíngue do ano passado, no final de cada artigo ali tem um QR Code, que você acessa essa palestra que a gente está dando, que a gente deu ano passado, né? Então, é uma coisa muito interessante, que você tem lá o material físico, que eu acho importante. Todo ano eu dou uma pastinha para eles vão, vários professores fazem isso, eles vão arquivando aquelas folhas, eu dou a folha furada, eles vão colocando. Então, é importante, principalmente para alguns alunos, ter esse material físico na mão. E, juntamente com, quando eu acho algum vídeo que contemple esse conteúdo, eu boto o QR Code na folha, como está ali. Né? Então, esse, por exemplo, era a folha ali do petróleo, falando sobre petróleo. Quando o Luiz Carlos me passou esse vídeo, eu gerei uma outra folha, substituí, porque eu tinha feito material para eles sem o QR Code, porque eu não conhecia o vídeo. Aí conversei com ele, vi o vídeo, me mandou. Aí eu, na aula seguinte, recolhi a primeira página da apostilinha, botei outra com QR Code para eles acessarem onde que eles quiserem. Do Sinqui,
Quase todos os vídeos do Sync eu já usei, né, com conteúdo do primeiro ano. Né? O Sync é muito interessante porque, além do sinal, tem a explicação ali em Libras do porquê daquele sinal. Quando você faz o átomo assim, se o cara não conhece nada de átomo, o que é isso? Né? Não é nada. Mas aí quando o vídeo que a Bárbara passou ali, ela explica porquê desse set aqui e tal, e aí o aluno ele vai ajudar a compreender o conteúdo. Essa folhinha, por exemplo, é de estrutura atômica. Então, as subpartículas do átomo estão ali contempladas nos vídeos do Sync, né, que eles podem acessar. Avaliação com consulta é uma coisa que ainda incomoda a gente, apesar da nossa sala de aula ser o nosso espaço, é o espaço do professor, e cada um faz dentro da sala de aula da maneira como achar melhor, até porque a gente foi formado para isso, mas a gente ainda fica meio assim, pois se passar alguém e ver eu fazendo essa atividade, vai pensar o quê? Né? No outro dia eu estava dando uma avaliação e era com consulta. Então, nesse primeiro vídeo aí, nessa primeira imagem, está lá o aluno fazendo a avaliação com a sua pastinha que ele estava consultando. Alguns alunos não tinham trazido a pasta e eu deixei consultar o celular. Ah, mas se ele for na internet e pegar alguma coisa que seja a resposta, mérito dele. Se ele souber pesquisar a ponto de achar a resposta daquela questão, ótimo. Ele sabe pesquisar na internet, sabe buscar na internet a resposta para aquilo ali. Claro que não vai ter nenhuma pergunta assim, o que é hidrocarboneto? Para ele digitar e ter a resposta exata. Não vai ter nenhuma prova assim, né? Até porque a gente sabe fazer prova. Então, nessa atividade, tudo bem, nessa atividade, tinham vários alunos com celular e, num determinado momento, chegou alguém para dar um recado. Eu pensei assim, pô, vão achar que minha aula é uma zona, né? Minha prova é uma zona, todo mundo com o celular na mão, né? Mas eles estavam autorizados, e como a aula é minha, realmente, eu não me preocupo muito, mas a gente fica com a pulga atrás da orelha. Então, por exemplo, tem um aluno aqui, que ele, além de estar com a pastinha, ele estava com o celular. Então, ele estava assim, cercado ali, tentando achar as respostas, que eu acho que é isso que importa, ele achar a resposta, ele conseguir pesquisar a ponto de solucionar aquele problema. Numa atividade em grupo também, eu achei curioso, que não tinha nada a ver com o celular, eles tinham que resolver uma situação, um problema lá. E aí a aluna falou, posso olhar no celular? Eu falei, à vontade. Ela ficou um tempão lá no celular, pode ser que ela estivesse ali no Facebook? Até pode, mas... Tá, daqui a pouco ela chamou o grupo, eu estava sacando ali, ela chamou o grupo e começou a explicar uma coisa que ela tinha visto no celular. Falei, pô, legal. E a intenção dessa aula não era nem esse uso do celular. Outra coisa que eu pedi também sobre a temática, até que o Luiz Carlos me ajudou, sobre o petróleo. No final eu boto lá umas perguntas, já vou finalizar. Ela bota eu botei umas perguntas e pedi para eles me enviarem um texto, um vídeo como resposta da pesquisa. E esse aluno me mandou no dia 28 de setembro, que é um sábado, à noite. Então, ele fez no momento dele. Só para acelerar aqui, que eu já acabei o tempo, uma das coisas que eu vou ressaltar, assim, das coisas mais importantes, é que a gente não consegue ainda ter uma fluência nesse trabalho por conta de algumas coisas estruturais. Por exemplo, o Wi-Fi. Né? Nem todos os nossos alunos eles têm uma internet que eles possam, vamos dizer assim, disponibilizar o tempo todo. Às vezes até a gente fica economizando ali nossa internet e às vezes eles não têm planos que, enfim, são muito bons. E o colégio ainda não disponibiliza uma rede Wi-Fi, né, para todo mundo, enfim. Isso é uma coisa que atrapalha um pouquinho. Mas a gente espera que essas coisas, com o avanço tecnológico, infraestrutura, a gente consiga melhorar um pouquinho. Bom, nem todo resultado é positivo, né? A gente não consegue atingir a todos, mas é um trabalho que a gente está tentando implementar de modo que um ou outro consigam já fazer algumas pesquisas mais confiáveis, entrem em sites mais confiáveis, enfim, esse site aqui, pô, não é legal. Então, eles vão refinando essa pesquisa. Tá bom? Obrigado.